Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje eu vim compartilhar algumas estratégias que eu utilizei na minha última viagem a São Paulo para vocês entenderem, né? Quando você tem ali várias opções, né, de utilização de milhas e pontos, você consegue, de fato, baratear demais o seu custo na viagem, certo? Então, eu fui para uma imersão, né, sobre gestão de milhas lá em São Paulo e precisava, né, tanto gastar com voo, com hospedagem, né, Uber, alimentação. Então, quais foram as estratégias que eu utilizei para estar gastando em uma viagem que daria aí tranquilamente mais de R$ 2.000, né? Gastei em torno de uns R$ 400, né? Foi o que eu gastei ali, mais ou menos, com alimentação, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês os meus extratos, né, do que eu utilizei e vou explicando como foi que eu utilizei a estratégia naquele clube, né, para vocês também entenderem como foi que eu fiz e passarem também a terem mais opções, né, entenderem quais são as opções que de fato você tem no mercado de milhas para baratear a sua viagem. Então, deixa eu estar compartilhando. Porque agora. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que toda viagem geralmente começa pelo aéreo, né? Depois do aéreo que a gente vai ver o hotel, né? E os outros serviços. Então, a primeira coisa foi a emissão no dia 15/9, né? Uma passagem de 29.746, que dá em torno de R$ 900, né? Ir de volta para São Paulo. Eu peguei nas datas que eu encontrei mais barato, foi uma boa emissão, né? 29,746 vezes 30, 892,38 era o preço de custo, né? Só paguei as taxas de embarque aqui, de 80 e poucos reais. Beleza? Então, esse aéreo aqui foi o primeiro ponto que eu já economizei. Então, eu já economizei aqui, tipo, deu 900 ali, eu economizei uns R$ 800, né? Paguei R$ 100 de taxa de embarque. Outra estratégia que eu utilizei foi na questão do Uber, né? Então, como era uma cidade distante, né? Era em Barueri, o que é que eu fiz? Eu preferi usar minhas milhas Smiles, né? Para comprar R$ 150 de Uber. Então, eu gastei aqui uns 7.800, né? 5.236 mais 2.618. 5.236 mais 2.618. 7.854 pontos Livelo eu utilizei para R$ 150 reais em crédito Uber, né? Financeiramente, essa transação aqui não valia tanta pena. Eu quis utilizar apenas para mostrar que é uma forma também de vocês economizar, já que esses pontos foram 100% orgânicos para mim, né? Então, só para vocês entenderem quanto valeria 7.854 pontos, né? Geralmente, ponto Livelo, a gente consegue comprar aí em balcão a R$ 28, seria R$ 219, e eu consegui 150 de crédito, né? Então, como se eu estivesse pagando R$ 70 a mais, só que para mim não custou nada, porque essas milhas foram 100% orgânicas, né? E a minha hospedagem, observe que a minha emissão foi feita no dia 15/9 e no mesmo dia eu já fiz também aqui a minha reserva no Ibis Budget Tamboré por apenas 2.000 pontos all, né? Engraçado, porque eu não sei o que foi que aconteceu, que nessa hospedagem eu tinha que pagar esses 2.000 mais cento e poucos reais, né? Porque toda reserva no all eles fazem de 2 em 2.000 pontos e se você não consegue completar os dois, ficar algum quebrado em dinheiro lá, você paga no check-in. Só que eles não me cobraram nem no check-in nem no check-out. E só paguei esses 2.000 pontos, né? Eu ia pagar mais cento e pouco lá na hora, mas que não me cobraram. Para mim tá beleza. Então, 2.000 pontos equivalem a 40 euros, certo? O euro tá 6,20 hoje, então 40 vezes 6,20 dá R$ 248. Então, 2 diárias que eu peguei aqui em Tamboré, R$ 248 já também é economizado. Então, eu já tenho 248 de hospedagem, mais 150 de Uber, mais
892,38. 1.290, certo? Então, com isso aqui, eu consegui, né? Como eu fiquei hospedado na casa de minha tia, né? Aí, basicamente, só gastava com alimentação ali, próximo mesmo, almoço, tinha um restaurantezinho bem próximo, uma comida muito boa, não era uma comida cara. E então, só com esses 3 serviços aí, teve essa economia. De que outra forma eu também economizei, né? Com sala VIP. Então, na volta mesmo, o meu voo ia ser só 18h15. Eu cheguei lá umas 2 horas, né? Não tinha almoçado ainda, então, para tentar antecipar meu voo, né? Eu não consegui, então, eu fui para uma sala VIP, almocei, bebi à vontade, né? Um acesso à sala VIP seria R$180, né? Então, aqui já mais 180, né? Só 1.470 aqui de economia, né? Todas essas milhas que eu utilizei foram orgânicas, nenhuma delas eu comprei. Então, aqui por baixo, eu tive 1.470 de economia, né? E, obviamente, né, utilizando os conhecimentos que adquiri ao longo dos anos, a gente conseguiu passagens a menor custo, a gente conseguiu pegar hospedagem também com preço bom, porque a gente pegou com certa antecipação, a gente conseguiu otimizar, né, a questão do Uber, porque eu utilizei pontos para com a compra de créditos, né? Também utilizei sala VIP para economizar em refeição, certo? Então, tive aí R$ 1.470,38, pelo menos, de economia, né? Obviamente, se quem não conhece o mercado de milhas fosse utilizar milhas para viajar, ele iria usar provavelmente as milhas em um programa que ele não conhece, ou que ele já tenha milhas, né? Aí, no caso, iria muitas vezes utilizar mais milhas do que o necessário, né? Porque, por exemplo, essa rota para São Paulo, as três companhias falam, mas se a pessoa só tem milhas para mim na Smiles, e na Smiles estivesse muito mais cara, como estava, né? Então, eles não pegariam um voo de R$900, como eu peguei, já pegariam um voo de R$1.500, R$1.600, já gastariam mais, né? Eles poderiam deixar para fazer hospedagem em cima da hora, não teriam pontos all, né? Para baratear. Então, assim, os pontos all, mesmo que ele se hospedasse no Ibis Budget, ele iria pagar em dinheiro, não iria pagar com pontos, né? Muita pouca gente utiliza, de fato, o all para se hospedar, né? E o trânsito de Uber, né, que ele precisaria lá para se deslocar em São Paulo, eu já tinha um valor na carteira, eu só botei 150 para completar, e eles muito provavelmente pagariam na hora, né, e não utilizariam também os pontos. Então, por isso que é importante vocês entenderem, né, que as milhas e pontos não são apenas para a viagem, né? Olha quantas coisas, só com o conhecimento que a gente tem, a gente conseguiu utilizar em uma viagem só, né? Sala VIP, Uber, aéreo e hospedagem, né? Então, cara, é fantástico. Teria outros serviços se eu fosse uma viagem a lazer, mas como foi uma viagem a trabalho, né? Para ver se eu quisesse ir num parque, sei lá, no zoológico de lá, de repente eu poderia ver uma forma ou de comprar com milhas ou de comprar ganhando milhas, né? Com as famosas compras bonificadas, né? E na pior das situações a gente usaria cashback, né? Então, já aconteceu uma vez, eu estava precisando comprar Uber, comprei um voucher na Smiles e o voucher estava demorando de chegar. E eu não podia mais ficar esperando. E aí terminou que eu fui ver a opção de cashback melhor que tinha no dia, ela pelo Banco Inter, dava uma porcaria, 2% só, mas era melhor do que não ganhar nada. Então, assim, cara, sempre tem um plano B, porque uma hora vai ser necessário utilizar. Então, quem tem opções nunca fica na mão, né? Então, sempre procurem transformar os seus gastos, né, em benefícios, seja pontos, milhas, cashback, né, descontos, né? Então, tudo isso é válido, né, para você conseguir, né, otimizar os seus gastos em viagens, né? Já que você tem
acesso a diversos recursos, né? Todo esse conhecimento a gente termina botando em prática quando a gente faz esse tipo de viagem, beleza? Então, espero ter ajudado vocês, ter feito vocês entenderem um pouquinho, né, do quanto a gente utiliza o nosso conhecimento para baratear o nosso custo de vida, né? E as nossas viagens, hoje, praticamente, a gente tem capacidade de viajar hoje em família, pagando apenas taxas de embarque, alimentação, né? E assim, e a alimentação a gente ainda tem como ganhar também, né? Esfera, Latam, você consegue fazer reserva de restaurantes e ganhar pontos por lá, né? Pontos e milhas através dessas reservas, né? Então, mas como esse foi um voo rápido, foi um final de semana apenas, a gente não precisou utilizar isso e a gente ficou comendo próximo da casa da minha tia mesmo, que eu estava hospedado, né? Quer dizer, eu me hospedei lá em Barueri, depois voltei para São Paulo e fiquei na casa da minha tia lá pouco tempo. Então, só quis trazer para vocês esse overview, para vocês entenderem, né? Quanta coisa interessante, né? Quantos gastos, né? Corriqueiros de qualquer viagem, a gente consegue, né, minimizar bastante tendo esse conhecimento de milhas e utilizando, de fato, as ferramentas disponíveis, né? Você vê quanta coisa usei. Usei a Livelo, usei a Latam, usei o UOL para hospedagem, então, usei o cartão para a sala VIP, certo? E não paguei nada por isso aí, né? Então, quer dizer, no aéreo eu paguei as taxas de embarque porque toda taxa de embarque você precisa pagar com dinheiro, as milhas não cobrem, mas é melhor pagar R$100 do que pagar 900. Entendeu? Então, isso inclusive é um mito muito grande, né? Que as pessoas falam que, viagem de graça com milhas. Não existe viagem de graça, nenhuma viagem de graça. Né? Nem que você tem que pagar as taxas de embarque, mas é um valor bem menor do que, de fato, a passagem, né? Mas não existe uma passagem 100% que você pague com milhas e não precisa pagar mais nada, né? Pelo menos as taxas de embarque, porque são as taxas do aeroporto e taxas de escala, às vezes, que os aeroportos cobram, que aí realmente a companhia aérea não consegue arcar, que é uma taxa que eles têm que pagar para cada aeroporto, e aí já é de praxe que todas as companhias cobram essa taxa mesmo com voos de milhas. Beleza? Então, fica aí meu relato, né, dessa viagem, a conta de economizou. Espero ter ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!